Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente pede desculpa a mesa anterior se alongou um pouquinho mais, estamos com quase uma hora de atraso e nossos palestrantes aqui, um deles tem um problema de voo e a gente está com o horário bem apertado, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível nessa mesa para a gente tentar recuperar, apesar da importância dela, que é um tema que todo mundo necessita estar discutindo, atualizado, que é a questão do Fundeb, que é a questão estruturante maior da educação, mas a gente vai tentar fazer um tempo que seja possível, Marcelino, atendê-lo e atender às nossas necessidades, dos nossos dirigentes. Então, assim, gente, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez nesse Fórum Nacional, Eu coordeno o GT de avaliação e de financiamento da Undime e fui encarregado de mediar essa mesa aqui. É uma honra, mais uma vez, ter aqui a pessoa do Marcelino, que representa aqui a Fineduca, o vice-presidente da Fineduca, e também a presença da Andressa Pelanda, que é a presidente da campanha nacional, da campanha pelo direito à educação, da qual a Undime faz parte, do comitê diretivo. E contamos aqui com a presença, já estava na mesa anterior, da Tereza, que representa aqui o INEP, o governo federal, para a gente fazer uma discussão aqui em torno das perspectivas do Fundeb para 2024. A gente sabe, assim, o Fundeb tem uma nova legislação, entrou em vigor a partir de 2021, alguns dos seus pontos ainda não foram regulamentados, ainda tem pontos a serem regulamentados, como a questão da tabela dos fatores de ponderação, A lei foi prorrogada a vigência até 2023, mas para 2024 nós precisamos enfrentar essa discussão da definição desses novos valores da tabela de ponderação, de quanto custa cada uma das etapas. E nesse cenário a gente sabe, Andressa, que a regulamentação do CAC, ela é fundamental porque ela dá solidez, a definições mais com base em critérios técnicos, na definição de quanto custa, quanto que deve ser investido em cada uma das etapas da educação básica, desde da creche, a pré-escola, anos iniciais, finais do fundamental, ensino médio, ensino profissional, educação de jovens e adultos, educação especial. A gente sabe que cada uma dessas etapas e modalidades, ela requer um investimento compatível com suas características. Esse é um aspecto pendente na legislação, dois aspectos, a gente falou aqui a tabela e o CAC, E um outro aspecto também é a questão do indicador de esforço fiscal, que foi prorrogado para 2026, mas é um aspecto que também precisa ser regulamentado, a gente sabe como ainda, Marcelino, que por que caminhos nós vamos trilhar para chegar a esse indicador. É um desafio para o INEP, porque não existe esse indicador no nosso país. E tem outras questões relacionadas com o Fundeb, que refere especificamente à complementação da união do VAR, que ela usa um conjunto de indicadores, tanto para a habilitação dos municípios na constitucionalidade 3, para aferir a redução das desigualdades econômicas e raciais, como também o coeficiente de distribuição desses recursos entre os municípios. Também ele calcula o percentual de aplicação do VAT em educação infantil, aquele que é o indicador da educação infantil, que são indicadores que são atualizados periodicamente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Qualidade da Educação. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para o Marcelino, será o nosso primeiro expositor, para discorrer um pouco sobre quais são suas visões e expectativas para o Fundeb do próximo ano 2024. Tá bom, Marcelino? Principalmente nesse cenário atual de redução de receitas. Obrigado, Alessio. Boa tarde a todos. Eu já começo pedindo desculpas, porque eu vou ter que sair. Mineiro não pode perder trem, Imagine avião, Então,
5h30 eu vou ter que sair. Então, infelizmente, talvez eu não consiga ficar para o debate. Eu vou pedir também o bonitinho aqui do que muda. Ah, obrigado. É o verdinho? Vamos lá. Isso. Então, eu vou começar por uma síntese da minha fala. Eu vou circular um pouco assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto de ficar vendo os números assim. A minha fala vai ser tentar trazer algumas questões estruturais. Eu sei que quem às vezes está lá na ponta, na sala de aula, é gestor, muitas vezes não gosta muito dessa coisa de número, de tabela. Mas eu acho que vocês concordam que sem financiamento adequado não tem qualidade. Então a minha fala aqui vai ser tentar mostrar em que aspectos, obviamente na minha visão de pesquisador, de membro da Fineduca, houve avanços e quais aqueles problemas que são estruturais. Então, o avanço, o Armando já falou, é uma política permanente. O Brasil viveu desde o Fundef com uma espada sobre o financiamento da educação, porque tinha o Fundef, tinha prazo para acabar. Estou vendo gente nova aqui. O Fundeb nasceu com prazo para acabar, eu brinco que é o defunto Fundeb, que morreu em 2020, e agora nós estamos com o Fundeb permanente. Essa é uma grande conquista. O VAAT, eu vou dar um exemplo, ele avança na equalização. O CAC foi introduzido na Constituição como uma referência. A ideia do CAC é muito simples. Quanto custa uma creche de qualidade? O que tem uma creche de qualidade? Embora ele seja muito simples, e ele esteja na Constituição, na primeira versão, desde 96, até hoje nós não temos o CAC. Gostei muito da fala do Alessio na revista da Undime. É uma luta histórica da campanha, só para vocês terem uma ideia, a campanha está nessa briga desde 2002, quer dizer, são 21 anos sem o CAC. Algo está por trás. O que está por trás do CAC é que o modelo atual de financiamento não banca a qualidade. Então você cria desculpas para não fazer as contas, porque as contas são fáceis. Os gargalos, eu vou falar mais dos gargalos. A participação da União ainda é insuficiente no financiamento da educação básica. Então a União fica com a metade daquilo, que nós pagamos de tributos no Brasil, e na educação básica ela fica em torno de 1/5. Então não tem jeito, foi muito boa as falas aqui, da equipe do MEC, mas se não fortalecer esse papel, e fortalecer naquilo que eu tenho falado muito, o MEC, a participação da União não pode ser só na complementação do Fundeb, mas também não pode cair no modelo que foi no período anterior do PT, que até tinha dinheiro para a educação básica, mas eram as transferências voluntárias. E transferência voluntária, quando veio o golpe do Temer, o que aconteceu? Cortaram tudo. Então nós precisamos de políticas no âmbito federal estruturantes. Então a Zara trouxe bem a questão dos quilombolas, dos indígenas, dos negros. Nós precisamos ter política que chega lá na ponta. E eu fico olhando esse relógio aqui, dá uma preocupação. A política de fundos também, ela desestimulou o atendimento. Então a gente vive um paradoxo. A gente tem um Plano Nacional de Educação, e aqui eu vou fazer um alerta também, que eu vejo muita discussão, nós temos que fazer um novo plano. Ótimo, mas antes de pensar um novo plano, nós temos que cumprir esse, porque meu medo é a gente começar a discutir o novo e abandonar as metas desse. Então eu acho que isso é uma questão fundamental também. Não vamos cair na armadilha de um novo PNE, mesmo que a gente tenha que adiar, mas vamos de fato implementá-lo, senão a gente vai discutir o novo e não vai implementar o velho. Então acho que essa é uma questão central. Já falei da não definição do CAC e os fatores de ponderação, que é um impasse, e vamos tentar explicar por quê. E vamos rápido, Zé Marcelino. Ali a gente mostra, num olhar histórico, os gastos do governo federal. Como muitos de vocês sabem, nós éramos felizes em 2012,
né, foi o maior pico. Então o FNDE tinha muito dinheiro, né, a CAPES tinha muito dinheiro, as bolsas, né. Observem que a gente teve uma queda, né, de 1/4, quer dizer, o melhor ano que foi 2012, são 26 bilhões a menos. Eram basicamente esses 26 bilhões que iam para as políticas que atingiam a educação básica, que estavam nas transferências voluntárias. Então, quer dizer, eu acho que esse governo tem que ter o compromisso de, pelo menos, recuperar o melhor ano que nós tivemos, que ainda é pouco, tá, gente? Ainda é pouco. Às vezes a gente se confunde e acha que quem banca a educação no Brasil é o governo federal. Vocês que estão nas redes sabem que não. Quem banca a educação no Brasil, estados e municípios. Com um detalhe, os estados estão cada vez mais se desobrigando, né? A gente tem uma política no Brasil que os estados querem ficar só com o ensino médio e olhe lá, e olhe lá. Bom, aí a gente mostra a política de fundos, a arrecadação do Fundeb. O que a gente observa? Praticamente congelado, né? Aí é o consolidado do Fundeb. Então, o que a gente nota? A política de fundos, a política de vinculação é uma baita conquista brasileira, mas ela depende da arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos depende da economia do país. Então, quando a economia cresce, tem dinheiro nas secretarias de educação. O Brasil está com a economia travada. Então, eu acho que nós temos que entender que a saída da educação não está só na educação. Ela depende de políticas econômicas estruturantes, né, que gerem o desenvolvimento econômico. Isso é fundamental. Ali a gente mostra o efeito, né, a partir do pós-pandemia, felizmente, felizmente não a pandemia, se não fosse o auxílio emergencial, né, a gente teria arrebentado a educação brasileira, né? Observem que 2020, se eu olhasse 2020, antes do auxílio emergencial, as receitas do Fundeb estavam desabando. Com o auxílio, o que acontece? No Brasil nós temos uma péssima estrutura tributária, porque ela tributa o pobre. A única vantagem dessa estrutura tributária é que quando eu melhoro a situação econômica do pobre, o que acontece? Todo o dinheiro que o pobre recebe, ele vira consumo, porque ele precisa comer, ele precisa vestir, e ao consumir, ele gera arrecadação, porque o nosso sistema tributário, ele tributa o consumo, ele tributa a população mais pobre, né? Depois eu vou trazer um dado aí. Vamos andando. O novo Fundeb traz esperanças? Traz, mas aqui mesmo eu vi que com o novo Fundeb, o governo federal vai entrar com 23% dos recursos do fundo, falso, porque o 23% do Fundeb é em cima daquilo que estados e municípios colocam. Então, quando o Fundeb estiver pleno, o governo federal vai entrar com 19,5% a complementação. Só para a gente entender, as contas que nós fazemos, a gente conseguiria algo próximo ao custo-qualidade, e um custo-qualidade que eu chamo feijão com arroz, quer dizer, o básico, o governo federal teria que entrar mais ou menos com 50% daquilo que estados e municípios colocam. Ou seja, né, para cada R$2 que estados e municípios colocam, o governo federal teria que entrar com 1. Né? Nós estamos longe disso. Avançamos? Avançamos. E vamos avançando com o tempo. Aqui eu trouxe um exemplo bem prático do efeito equalizador, as siglas, né, gente? O VAAT. Então, o que deu origem ao VAAT? A ideia é que existiam municípios pobres em estados considerados ricos, não é isso? E que não recebiam complementação federal. Existiam municípios, entre aspas, ricos, em estados pobres que recebiam a complementação. Então, eu coloquei Manga, Minas Gerais, acho que do lado do Rio São Francisco. Então, observem que Manga, é Minas, então Minas não tem VAAF, que é aquela complementação antiga, tá certo? Mas como Manga é pobre, então Manga recebe uma complementação. Observem que é pouco, né? Para cada aluno, R$22. Então, com isso, Manga passa a ter o equivalente a 470 por mês.
Salvador já seria o exemplo contrário. Salvador seria um município rico de um estado, entre aspas, pobre. Então, Salvador recebe o VAAF, que é a chamada regra híbrida, que daria um bom debate aqui, eu defendo, porque senão nós teríamos que tirar milhões de reais, né, de capitais, por exemplo, mas não recebe o VAT. E aí vamos falar de Nazaré, na Bahia. Então, olhem, ali eu acho que na Bahia fica muito evidente, no município de Nazaré, essa mudança. Então, Nazaré, gente, se não tivesse complemento federal, teria que se virar com R$ 143 por mês. Eu pergunto para vocês, o que é uma escola de R$ 143 por mês? Aí, com a complementação VAAF, vai para 115, que é a mesma de Salvador, a mesma, por quê? Porque aí se analisa o estado como um todo, e recebe mais 212 por aluno do VAT. Então, observem que Nazaré vai de 143 para 470, ou seja, eu estou multiplicando por 3, então isso é uma revolução. Esse é o lado bonito. Qual é o lado não tão bonito? Que é só 470 por mês. Eu trabalho com a política de fundos com valor mensal. Por que eu trabalho com valor mensal? Que é isso que a gente está acostumado quando discute educação, não é isso? É quanto custa uma escola privada. Eu pergunto para vocês, tem escola privada de 470? Tem, mas não tem qualidade, né? Quanto custa uma escola privada que a elite quer colocar seu filho? É 2.000 para cima, né? Então eu gosto sempre desse debate, porque a imprensa martela muito que o dinheiro que tem é suficiente, não é isso? É isso que a gente ouve no Jornal Nacional, no editorial da Folha de São Paulo. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, mas de gestão. Não, é falta de dinheiro sim, né? Porque é mais fácil ensinar uma criança de classe média, né, como a equipe do INEP mostrou bem, 70% de uma nota é explicada pela escolaridade do pai, né? Por isso que a nota não é um bom indicador de qualidade da escola, percebem? Por isso que o INEP está fazendo um esforço nesse sentido. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a discussão do VAR, porque a nota, ela é contaminada pela escolaridade do pai, que é contaminada pelo nível socioeconômico. Então, uma escola de classe média, ela vai ter uma nota mais alta, mesmo que faça um péssimo trabalho, comparada com uma escola rural do interior do Brasil. Então, isso é algo que a gente tem que estar muito atento, porque hoje há uma responsabilização da escola, considerando apenas a nota do aluno. A nota é um indicador se as crianças estão aprendendo ou não, mas com um detalhe, aprendendo aquilo que você está cobrando, né? Nós precisamos discutir também esse conteúdo, né? Quer dizer, nós estamos discutindo que é aprendizado. Eu tenho visto no Brasil transformar as escolas em cursinhos, em preparar as crianças para a prova Brasil, né? E aí eu empobreço o currículo, né? Eu fico no português, na matemática. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu brinco que eu tenho 2 modelos, né? O modelo Coreia, que é essa ideia de muita criança por sala, né? Pouco insumo e treina para a prova. E tem o modelo Finlândia, né? Ah, Zé, você está falando de Finlândia? Mas o que é interessante da Finlândia? É que ela tem uma educação que dá uma formação geral, mas não é focada na prova, e as crianças vão bem na prova, né? Um exemplo do Brasil é um pouco a rede federal. A rede federal é técnica, mas os meninos vão bem no PISA, né? Vão bem no vestibular, né? É claro que tem o socioeconômico também. Estou viajando muito aí, né? Ai, meu Deus, me dá uns 5 minutos aí ou não? Bom, aqui eu vou entrar aí rapidamente alguns pontos. O VAT. Aconteceu algo estranho com o VAT em 2023. O que é esse algo estranho? Dá para ver lá que o valor do VAT explodiu, o VAT mínimo. Então você fala, que maravilha, né? O Brasil saiu de 5.600 por ano para 8.600 como gasto aluno ano, é quase o CAC. Mas tem um problema. Qual foi o problema? Todas as estimativas do VAT
Porque o que vai acontecendo com essa complementação, gente? Ela vai aumentando, tá certo? Só que à medida que ela aumenta, mais municípios passam a ter direito. Eu dou o exemplo de você encher um prato com água. Quanto mais eu coloco água, ele não cresce muito, concordam? Porque o prato vai espraiando. É assim os municípios brasileiros. O que houve? O valor de VAAT, aí não é culpa do MEC, é culpa de uma fórmula que foi colocada, mas a meu ver de forma equivocada, que supervalorizou a arrecadação dos municípios. Então, quando você entra lá nos cálculos, aqueles valores, Alessio, não tem nada a ver com o que vai... O Alessio mesmo citou, né, que a arrecadação está caindo. E pelo VAAT, ele estimou uma explosão da arrecadação. Então, o que aconteceu? Muitos municípios que estão aqui e que deveriam estar recebendo o VAAT, não estão recebendo o VAAT. Então, isso eu acho que é um dos eixos estruturais. Eu preciso discutir aquela forma de atualização, porque ela superinflacionou a receita. Então, ela jogou uma receita que é irreal. Provavelmente, no ano que vem, o que vai acontecer? O VAAT vai cair, porque eu vou ter mais municípios. Então, essa é uma coisa que eu acho que pente fino. Vamos para as propostas, né? O que mais? A grande decepção é a queda das matrículas, né? A política de fundos, a gente achou que ia ter uma expansão de matrículas. Onde são as quedas? EJA, né? Nós tivemos toda a discussão hoje aqui das duas secretárias. A EJA está sendo dizimada no Brasil. Por que a EJA está sendo dizimada? Porque a política de fundos, acompanhem comigo, a política de fundos é um bolo que eu tenho em cada estado. Esse valor do bolo, ele é praticamente fixo, depende da arrecadação. Se eu coloco mais gente para comer esse bolo, o que vai acontecer com o pedaço do bolo de cada um? Vai diminuir, concordam? Então, o que prefeitos e governadores começaram a fazer? Reduzir ao máximo a possibilidade de atendimento. Onde é mais fácil cortar? Na EJA. Onde é mais fácil cortar? Na educação do campo. Então, observem, olha a matrícula em EJA, gente, caiu para metade do início do Fundeb até hoje. O Fundeb era a grande esperança da EJA. Olha a educação do campo, caiu para 1/4. Se eu olhar numa série maior, né, então, o que cresceu? Creche. Né? Creche foi um esforço de quem? Dos municípios. Né? Só que nós estamos longe ainda da meta do Plano Nacional de Educação. E a pergunta que fica é o seguinte: os municípios, vocês, têm fôlego para continuar expandindo creche? Muito do crescimento, o que está acontecendo? O crescimento de creche está se dando à custa da redução da EJA, da redução da educação do campo, ou seja, para vestir um santo, eu estou desvestindo o outro, né? E vamos lá. A proporção bom, vamos, você me dá um 5 aí, me controla um 5. Aqui, o outro desafio que o Fundeb não dá conta é a questão dos municípios com muitas escolas rurais. Eu acho que não tá, o Iramutã não está aqui, né? Eu peguei o exemplo de Iramutã em Roraima. Acompanhem comigo. O Iramutã tem um total de 106 escolas, 104 rurais. Imagine a escola Luiz Henrique Macuxi, 3 alunos. Imagine do ponto de vista do financiamento, o que é para esses municípios financiarem uma escola com 3 alunos, com 8 alunos. Está claro ou não? O Fundeb não dá conta disso. Por isso ajuda a entender por que se fecham tantas escolas rurais no Brasil. E agora ainda tem uma manipulação, né, que o INEP já deve ter pego, que você não fecha a escola, né, você paralisa. Aí ela aparece no censo escolar, escola paralisada. Mas na verdade ela está ali em coma, né, passa uns anos ela vai ser fechada. Então, aí, Alessio, eu acho que nem adianta mexer no fator de ponderação. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de políticas por fora da política de fundos. Quer dizer, existem algumas políticas que não dá para o Fundeb resolver. E as escolas do campo, não é o Fundeb que vai resolver. Pelo menos essas escolas pequenas.
né? Municípios com muitas escolas rurais. Então, vou falar rapidamente do VAAR, eu acho que é um tema polêmico, vocês vão voltar. Eu falo que o VAAR é os fatores de ponderação antes do VAAR. Todo mundo sabe que uma creche custa pelo menos 3 vezes mais do que os anos iniciais do fundamental. Por quê? Porque a jornada de uma creche é em torno de 10 horas, e a razão, alunos por turma de creche, é 1/3 a metade dos anos iniciais. Vocês concordam comigo? Então não tem cabimento. Qualquer pessoa, qualquer secretário estadual de educação sabe. Mas por que não avança? O Alessio depois ajuda a responder. Porque a lógica da política de fundos tem que haver um acordo entre a Undime e entre o Concede. E aí o Concede não abre mão do fator de ponderação. Por isso é tão importante os estudos de custo, né? Que você está do MEC aqui, a gente vai cobrar do MEC, do INEP, né? Então vamos lá. Como o Alessio falou, o custo aluno-qualidade resolveria todos esses problemas de fator de ponderação, né, Alessio? Porque ele ia dizer o seguinte: quanto custa uma creche em tempo integral, de qualidade? Quanto custa uma pré-escola em tempo parcial, em tempo integral? Então, essa discussão de fator de ponderação, que é uma novela infinita, ela já teria sido resolvida, e isso é fácil de fazer, ou seja, aí a gente cobra do INEP, quer dizer, fazer estudo de custo-aluno. Eu tive no INEP em 2003, com pouco dinheiro, nós colocamos 9 universidades e fizemos estudos sobre 9 estados brasileiros, escolas em condições de qualidade. Isso é barato, isso dá para cobrar, isso não precisa de dinheiro. Pagar bem precisa de dinheiro, precisa de mais dinheiro. Fazer um estudo de quanto custa uma escola de qualidade não precisa de muito dinheiro. Então vamos lá, terminando. Tem um outro nó, que é o nó que eu tenho chamado dos pequenos municípios. Aí todo mundo agora acho que já conhece Serra da Saudade, não conhece? Não deve estar aqui Serra da Saudade, que é o menor município brasileiro. E aí, gente, esse é vou dizer quase que é um crime do Fundeb, porque o Fundeb, eu brinco o seguinte, ele é composto basicamente de 2 fontes, o ICMS, e com o ICMS ele faz um Robin Hood, ele tira dinheiro dos mais ricos e socializa com os mais pobres. Mas com o FPM, ele faz o contrário. Olha a história de Serra da Saudade. Ela tem uma receita total, não chega a 20 milhões. Ela destina para o Fundeb 3,5 milhões. Sabe quanto que recebe de volta? 0,7. Embora tenha 100% da matrícula municipal, ou seja, só tem aluno na rede municipal. Olha a loucura desse município. Ele pegou toda a matrícula, a gente aprendeu, eu mesmo já dei curso sobre Fundeb, que quem pega a matrícula recebe mais dinheiro do Fundeb, não é isso? Isso é uma meia verdade. Municípios pequenos, eles são muito penalizados. No caso de Serra da Saudade, para cada R$1 que ela coloca no Fundeb, sabe quanto que ela recebe de volta? 20 centavos. E ela tem 100% da matrícula. Aí eu coloquei São Paulo, capital, só para vocês terem um contra-exemplo. São Paulo só tem municipalizado 40% da matrícula, ou seja, o encargo municipal é menor. Para cada R$1 que São Paulo, capital, coloca no Fundeb, ele recebe 2,4. Então, isso é estrutural, isso teria que mudar a Constituição, Alessio. Mas nós precisamos ter, e por que eu acho que essas soluções extra-Fundeb, a minha fala aqui vai ser muito em soluções extra-Fundeb. Por que eu acho que não é difícil? Porque são municípios pequenos, percebem? São municípios pequenos. Então, quando eu somo o custo disso, não é algo inviável, mas eu acho que vocês concordam. Imagine quem que é um município que perde 2,4 milhões, né? 2,8 e só tem 2 para gastar. É uma inversão, é como se ele fosse rico. E o VAT dele é alto, gente. Olha que nó. Quando eu olho aquele VAT, parece que é rico, tá vendo? 11 mil reais, né? Quase 12 mil reais. Ou seja, o valor aluno de Serra da Saudade é 1.000 por mês. Você fala, nossa, esse município é rico. Concordam comigo? Mas ele não é rico, gente, porque imagina, ele tem 41 alunos nos anos iniciais.
Acompanhe comigo, quantos anos eu tenho? São 5, não é isso? Então dividam 44 por 5, ele vai ter 9 alunos por turma. Não sei se está claro esse dilema que eu estou falando para vocês. E a política de fundo, se aí a culpa é da CNN, lá, CNM, que a Confederação Nacional dos Municípios fala que defende os pequenos, mas não defende, eles são muito penalizados, né? Aqui deve ter muito município nessa situação, né? O que eu estou chamando de município pequeno, gente? Até uns 5.000 habitantes. Parece que é pouca coisa, né? É 1/4 dos municípios brasileiros. 1/4 dos municípios brasileiros. E vamos acabar aqui, Nossa Senhora. O VAR é o filho pagão. Por que eu falo que é filho pagão? É que lá em Minas a gente fala que filho pagão é que não é batizado. E o VAR é uma sigla que não tem nome, né? Se você procurar na lei, na Constituição, aí tem gente que usa o R de resultado, não é isso? Tem gente que usa o R de redução, mas não tem, é filho pagão, não tem nome, porque, a meu ver, ele foi mal desenhado. A intenção foi boa, o desenho foi ruim. Desenho ruim por 2 coisas. Primeiro, as fórmulas do VAR, elas são esotéricas, ou seja, o administrador, ele olha aquilo e não entende, então isso não induz a política. Segunda questão, eu não posso trabalhar com um aprendizado só em cima de nota, como eu já disse, né? E eu sei do esforço do INEP, da competência do INEP, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu introduzo a lógica da competição na educação, o resultado é ruim, né? Aí você fala, mas o Ceará não trabalha com a competição? Não é isso que faz o Ceará bom. O que faz o Ceará diferente é que você tem trabalho articulado, coordenado, mas não é competição, gente. Aí é uma lógica do setor privado que quer introduzir na educação. Mercado é competição. É mentira. Existe competição no mercado de cerveja no Brasil? Não existe, é tudo Ambev. Percebe? É um mito que competição gera qualidade. Em educação, nunca. Porque educação é trabalho conjunto. Então, se eu trabalho com a ideia de bônus para o professor, que o aluno tira mais nota, né? De separar tudo isso, há um esforço de reduzir as desigualdades no desempenho, mas tem que tomar muito cuidado. E para concluir esse raciocínio e caminhar já para a conclusão, o VAR, ele trabalha com 2 conceitos: atendimento e melhoria do aprendizado com redução das desigualdades. Eu pergunto para vocês o seguinte: que aprendizado existe para quem está fora da escola? Então, para haver aprendizado, a pessoa tem que estar onde? Na escola. E como os próprios colegas do MEC mostraram, eu ainda tenho milhões de pessoas fora da escola. Então, o que a Fineduca, junto com a campanha, tem se batido? Enquanto eu não criar, de fato, um sistema de avaliação, que eu use o VAR para estimular o atendimento na educação infantil, porque aí é um dinheiro novo. Aí de fato, porque hoje o VAR está dando quanto que eu pus ali? R$6 por mês, mais ou menos, para cada vetor do VAR. R$6 por mês não faz verão, né? Então, tentar fazer uma política, né, que fomente buscar o aluno da EJA que está fora, o aluno da creche que não está na creche. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. E vamos acabar logo, né, Zé? Então, as 2 últimas, tudo bem? E já obrigado aí aos colegas também pela paciência. Alguns alertas. A reforma tributária, a gente tem que estar de olho, né? Está todo mundo a favor, eu já fico assustado, né? Eu já estou meio assustado. Uma coisa que eles vão fazer na reforma tributária, pelo menos foi o que saiu, é que o IPI vai deixar de ser imposto e vai ser uma contribuição. Ora, o IPI é parte do dinheiro da educação. Então, são 15 bilhões a menos para a educação. Ainda bem que na emenda 108 tem uma cláusula que protege os dinheiros vinculados. Mas eu acho que isso precisa, há um DIME, né? Eu acho que as entidades, há um risco, né? A outra coisa que está vendo é que a gente precisa ter uma tributação mais justa. Eu peguei só um dado que saiu na Folha. O 1% mais rico dos contribuintes, nós estamos falando de 360 mil pessoas, né?
rico. Sabe quanto que eles receberam de juros e dividendos? 412 bilhões. Não pagam um tostão. Vocês que estão aqui devem pagar os 27,5, não é isso? De imposto de renda. Eles não pagam nada. É mais de 1 milhão por contribuinte sem pagar um tostão de imposto de renda. 10% disso, gente, a gente chegava, né, no sonhado CAC, né, ou no CACzinho pelo menos, né. A outra coisa que está aparecendo também, que é novo, né, Alessio? O pessoal da área da saúde agora quer entrar no bolo da educação, não sei se vocês já viram isso. Eles estão doidinhos, psicólogo, fonoaudiólogo, e professor tem que tomar cuidado, porque professor adora dizer que precisa de um psicólogo na escola. Concordam comigo? E ponto 1, não precisa. Quem trabalha na área, os professores são de suporte, mas é ilusão achar que o psicólogo na escola vai resolver os problemas de aprendizado. E 2, se eu vou pagar para o psicólogo, vai faltar para o professor. Então, e hoje já não tem dinheiro nem para pagar o piso, né, Alessio? Então, não caiam, porque está havendo um lobby muito forte do setor. Outro lobby que está envolvendo até os tribunais de conta é dizer que a merenda pode sair do dinheiro da educação. Não pode. Esse é outro lobby que a gente está vivendo. Então, são coisas para vocês saírem daqui atentas, né? Os caras estão querendo que o salário, todo o gasto com alimentação escolar saia do dinheiro da educação. Vai sobrar menos para a atividade fim da educação, né? E o outro alerta, bom, já está bom de alerta, e vou para a última agora. Então, a síntese. A primeira não tem mais razão, né, Alessio? Nós precisamos definir o CAC e o CAC. Não dá para esperar mais, né? Aí você fala, eu cheguei à conclusão que uma creche custa 2 mil por mês. Não tem dinheiro para isso. Bom, então vamos ver um jeito de ter dinheiro para dar 2 mil por mês. Segundo, os fatores de ponderação. E agora acho que tem um esforço do INEP também de considerar nível socioeconômico, né, que eu acho que é fundamental. Eu tenho que, foi um pouco a fala da Zara e da Kátia, eu tenho que dar mais para quem dá menos, né? Agora, tem que ser o mais significativo também, sabe, gente? Porque tem um problema no Fundeb, que é o seguinte: se eu subo a creche, automaticamente, o que eu estou fazendo com os outros? Eu estou baixando. Então, a soma é zero. O dinheiro que vai sobrar na mão do Alessio é o mesmo. Eu mudo só a disputa entre redes estaduais e redes municipais. Por isso é que eu tenho que ter ou o CAC, que vai implicar em mais complemento federal, ou políticas emergenciais. Terceiro, nós precisamos avaliar, aprovar o sistema de avaliação. Avaliação não é só nota. Avaliação de qualidade da educação é muita coisa, né? As crianças vão satisfeitas para a escola? Quando eu vou lá no final, o professor sai satisfeito? Eu vou dar uma recomendação rápida, é um INDIC. Procurem lá na ação educativa o INDIC. Já estou olhando o relógio, está na hora, né? Vamos lá. Preciso corrigir esse problema que eu trouxe do VAT. Eu acho que aí é um problema que dá para resolver, Alessio, mas tem um erro na fórmula que precisa ser repensado. E além do Fundeb, eu coloquei para provocar menos par, né? Porque o pessoal adora o par, Programa de Ações Articuladas. Por que eu sou contra o par, gente? É muito trabalho para pouco dinheiro, né? É muito, não resolve, né? Quem está no poder gosta, porque todo secretário vai lá com o pires na mão, vai fazer seu projetinho. O que nós precisamos é política estruturante. Então, com foco no PNE. Então, eu não estou cumprindo as metas do PNE, né? A Zara está aí. Como disse a Zara aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso de mais dinheiro para a EJA, né? Eu preciso de mais dinheiro para a educação do campo. E não é dinheiro de pinga, gente. É dinheiro, né? Nós estamos falando de um dinheiro que, de fato, viabilize uma EJA de qualidade, uma educação do campo, né? Que eu tenho os adicionais do Fundeb, né, que nós chamamos de adicionais do CAC, para crianças que moram nas periferias, na zona de vulnerabilidade, né? É isso. Então, por isso que é menos par e mais política estruturante, que foi um pouco o que eu ouvi na fala da Zara e da Kátia.
E está saindo perdigoto aqui, feito um demônio. E por último, compensar os municípios pequenos. Tempo encerrado. Compensar os pequenos, não tem outro jeito. Obrigado, desculpe aí. Obrigado. Gente, desculpa aí. Queria agradecer ao Marcelino. Eu nem interrompi a fala dele, porque não era justo que o Marcelino saia lá de São Paulo para cá, debater um tema que é de suma importância para a gente, e a gente só dá 15 minutos. Então, deixa ele bem à vontade aí, né? Assim como a outra mesa extrapolou, nós também vamos extrapolar, tá bom? E aí, eu passo imediatamente, queria agradecer ao Marcelino. O Marcelino tocou, comecei a anotar e faltou papel, né? Ele tocou em tanta coisa que, se fosse para a gente discutir, daria cada provocação dele, daria não sei quantas palestras aqui, Marcelino, tá bom? Mas é bom alguém como Marcelino para nos alertar para alguns pontos, algumas visões equivocadas, até mesmo por nós educadores, por parte do governo federal, por parte do INEP, por parte do FNDE, entendeu? Então a gente precisa refletir sobre alguns pontos, algumas políticas que são estruturantes para o financiamento e que às vezes algumas visões limitadas e estreitas levam a entendimentos equivocados, a soluções mágicas, a soluções simplistas, sabe, Marcelino? Eu me senti muito provocado pela sua fala. Você traz uma riqueza de pontos que vale a pena você escrever um artigo, vamos escrever junto, sobre os pontos que você traz aqui. E aqui na sequência eu passo para a Alessandra, para ela complementar, né, seguindo esses pontos, e pedir licença porque o Marcelino vai se ausentar. Um abraço, Marcelino. Um abraço por sempre se colocar à disposição da Undime, né? Andressa, fica à vontade também. Teu. Oi, me escutam? Boa tarde. É sempre difícil falar depois do professor Marcelino, porque é uma inspiração, né? Eu sempre falo que ele é o nosso mestre dos mestres aí do financiamento da educação. Eu me formei muito por meio do professor Marcelino, mas ao mesmo tempo, por um lado, é fácil também, porque ele pula toda uma etapa de explicação muito bem dada, muito melhor do que se fosse eu, e aí eu posso chegar a outros pontos que dizem melhor respeito ao trabalho que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação faz também na agenda de incidência política nessa regulamentação e implementação dos mecanismos de financiamento da educação. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Alessio, à Undime, por sempre ter sido grande parceira da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no nosso diretivo desde sempre, e que fez parte de todas essas conquistas, especialmente do Fundeb, já que o Fundeb é uma conquista especialmente para os municípios. E o custo aluno-qualidade também, a gente vai falar um pouco disso. Então, acho que o Armando, na mesa anterior, falou um pouquinho sobre as conquistas do novo Fundeb, e eu listei aqui algumas delas, né, as principais, que fazem uma mudança estrutural, né, para a garantia do direito à educação, uma inversão de lógica de financiamento. Então, primeiro, a gente tem o aumento da complementação da União, a gente tem a constitucionalização do custo aluno-qualidade, que o professor Marcelino já falou muito, né, o que inaugura e pensa, né, inicialmente o custo aluno-qualidade. A incorporação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, como política de avaliação que inclui e supera as avaliações em larga escala, e aí a gente vai falar mais especificamente disso mais adiante. A aprovação desse sistema híbrido de distribuição de recursos, então a gente sabia no último fundo que a gente necessitava melhorar a distribuição, mas ao mesmo tempo a gente não poderia fazer um VAT puro que descobriria redes importantes como do Norte e do Nordeste. A Bahia, por exemplo, seria muito prejudicada se a gente não tivesse o VAAF mais VAT, que era uma das propostas e que foi superada. O uso do recurso público exclusivamente para a educação pública, mas isso tem exceções, e é um ponto que a gente vai falar mais adiante. A destinação de 70% dos recursos para a valorização dos profissionais da educação e a proibição do uso do recurso do MDE em aposentados.
né? E aí, na época da aprovação, foi também uma grande discussão sobre isso, né? Nada contra os aposentados, pelo contrário, temos que honrá-los e valorizá-los, mas não do dinheiro da educação. E aí eu vou focar nesses 4 pontos principais, né? A questão do aumento do percentual já foi falada e ela acaba estando vinculada a essas outras discussões. Esses primeiros slides eu não vou entrar em aprofundamento, que tratam sobre a complementação VAAT e VAR do Fundeb para 2024, que é vinculada à resolução, às condicionalidades do VAR, o indicador de educação infantil, e a resolução que saiu agora, dia 28 de julho, que é mais chovendo molhado, vocês já sabem, está no site da Undime, está na resolução, e aí fala sobre as condicionalidades, os critérios, e tem as críticas que o professor Marcelino já colocou. Eu queria entrar direto nessas discussões sobre o que falta fazer para que o Fundeb seja, de fato, implementado na sua integralidade, como ele foi aprovado, tanto na emenda constitucional, quanto na lei de regulamentação, que ainda precisa avançar. Então, primeiro, a gente precisa regulamentar o Sistema Nacional de Educação. Isso não é nada novo, está previsto na Lei 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, que vai chegar em 2024 com 90% das metas descumpridas, e eu vou voltar a falar disso no final. E o Sistema Nacional de Educação não tem sido regulamentado desde muito tempo que se fala sobre o assunto, mas agora ele é ainda mais estrutural, porque depende da regulamentação do sistema a implementação plena do Fundeb. Por quê? É pela lei do sistema que a gente vai regulamentar, por exemplo, o custo aluno-qualidade, né? E aí a gente vai falar mais adiante sobre o CAC. É pela lei do sistema também que a gente vai entender onde vai ficar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, que não é o SAEB, né? Que é algo novo, que por enquanto está sendo aí implementado pelo VAR, com algumas normativas, mas precisa ser regulamentado pelo Congresso Nacional. E aí a gente fez essa nota técnica em 2022, se eu não me engano, sobre o projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado no Senado rapidamente e que precisa de ajustes. Os ajustes dizem respeito ao CAC, ao SINAEB, e o último ponto sobre gestão democrática, porque nas instâncias de governança do sistema, conforme o projeto de lei, a gente não vê participação de profissionais da educação, de estudantes, de vários sujeitos de direito da educação, e os municípios estão subdimensionados na participação da gestão do sistema. Então, quis deixar esse ponto aqui, não é com financiamento especificamente, mas é importante que isso seja modificado na Câmara dos Deputados. Sobre o custo aluno-qualidade, na época da aprovação da emenda constitucional, um dos últimos pontos a serem votados era se o Fundeb ia incluir o custo aluno-qualidade ou não, por uma série de discussões, muitas falácias que foram circulando na imprensa sobre o custo aluno-qualidade, e a gente publicou esse guia que foi construído com Marcelino, outras pessoas da Fineduca, o Daniel, que era o nosso coordenador geral na época, que falava sobre por que é imprescindível constitucionalizar o CAC. E a gente vence esse debate no Congresso e na sociedade, e é aprovado e constitucionalizado o CAC. É a primeira vez que um mecanismo construído na sociedade entra na Constituição Federal. E agora a pergunta, né, e a resposta que a gente dá é por que é imprescindível regulamentar e implementar o CAC, né? Então, primeiro, para quem não conhece, o custo aluno-qualidade, ele é um mecanismo que olha para o que precisa ter na educação, nas diversas etapas e modalidades, como mínimo para garantir uma educação de qualidade em termos de infraestrutura, de condições para que essa educação aconteça. Então, ela tem essas dimensões, né, de infraestrutura, mobiliário, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, inclusão, acessibilidade. E, além disso, o CAC, ele garante
que a gente pense num financiamento que seja adequado. E aí o Marcelino falou que ele ainda ajuda a superar essa ideia de ficar discutindo fatores de ponderação, porque ele transforma a política de financiamento para a educação básica em uma política de Estado que garante o que é necessário para aquele mínimo acontecer, para que o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer. E aí, por que ele também é tão importante? Ele é um mecanismo de justiça federativa. A gente tem uma melhor distribuição do recurso pelos entes federados e a gente garante que esse desequilíbrio que o Marcelino trouxe ali, os municípios menores, o município que está compartilhando mais recurso com o Fundeb, recebendo menos, etc., isso se sublime, né? Então, a gente simplifica também esse processo e equaliza essas diversidades, especialmente regionais, entre as unidades federativas. E, além disso, ele é um mecanismo que ajuda a implementar, tirar do papel o que está na lei há muito tempo e não é implementado, né? A gente tem uma pesquisa que se chama Right to Education Index, que é o índice do direito à educação. Ela olha para centenas de indicadores de qualidade educacional numa pesquisa comparada. E a campanha participa dessa pesquisa como representação da sociedade civil no Brasil há muito tempo. E o Brasil, comparado ali, tem o gráfico, vocês não devem ver os países, mas depois vocês podem procurar e o slide vai ficar disponível. Comparado com países desenvolvidos, a gente fica sempre em primeiro lugar em termos de governança da educação, porque governança, nesse índice, significa especialmente legislação e normativas. Ou seja, a gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem a Constituição, a gente tem muita previsão legal de referência para o mundo sobre educação em geral e sobre financiamento. Só que a gente fica, muitas vezes, em penúltimo, último lugar, perdendo para países de baixíssima renda, quando a gente olha para a questão de outros indicadores que dizem respeito a se o Brasil implementou aquilo que estava na legislação ou não. Então, a gente, com o custo aluno qualidade, vai ter mais um passo para a gente tirar do papel vários dos mecanismos de governança, de indicadores que estão nesse Right to Education Index, eles só estão presentes nesse índice de governança porque o custo aluno qualidade está na legislação. Então, vamos lá. E por que aqui é a lista de apoios, né, que teve na época o Fundeb com o custo aluno qualidade, então desde Nobéis da Paz, Ministério Público de Contas, dirigentes de instituições de ensino, associações de pesquisa, auditores de contas, tribunais de contas, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Confederação dos Trabalhadores em Educação, Faculdade de Educação, a própria Fineduca, outros movimentos, movimento negro, movimento indígena, representado aí por várias organizações, claro, a UNCM e a Undime também fazendo parte, e que defendem o custo aluno qualidade, defenderam no Fundeb, e agora esse grupo precisa ainda mais se mobilizar para que a gente torne ele realidade. E por que a Undime sempre foi uma defensora e uma das organizações que construiu o CAC? Porque o CAC defende especialmente o financiamento dos municípios. Então, é para ontem que a gente tem que regulamentar e implementar o custo aluno qualidade. Aqui é a publicação que o INEP fez sobre o tema recentemente. A gente tem um artigo meu e do Daniel que conta essa história do custo aluno qualidade, explicita a metodologia, o que é esse custo, a gente destrincha mais academicamente, e a gente tem um artigo da Adriana Dragoni, a Gabriela Schneider e o Tiago Alves, que criaram um simulador do custo aluno qualidade, que hoje torna o custo aluno qualidade palpável para a discussão da prática real. Ele olha para todos os dados do censo e aqueles insumos estão distribuídos pelos dados do censo. O simulador está em manutenção, mas se você for no site SimCAC, né, simulador CAC, você consegue ver o quanto hoje você recebe, comparar quanto deveria receber
e fazer até simulações de, se eu pagar tanto para o professor, se eu gastar tanto nisso, e aí você consegue olhar tanto para o valor por aluno, quanto para o valor global, vale a pena ir lá. Bom, falado sobre o CAC, vamos sobre os fatores de ponderação, né? A gente defendeu, em outubro de 2021, num posicionamento público, a prorrogação do prazo de discussão sobre os fatores de ponderação no PL 3418 de 2021, porque a gente estava num momento político muito tenso e nas vésperas ali de um ano eleitoral e não daria tempo para a gente discutir com a qualidade necessária os fatores de ponderação. Que o que é? Quanto a educação infantil tem que ganhar mais? Quanto a educação infantil no campo indígena vai ganhar mais? Lembra ali do quadro que o professor Marcelino mostrou sobre as escolas do campo, quanto custa? Por acaso, aquelas de Roraima eram indígenas também, né? Então, esses fatores, por heteroponderalidade, são essenciais para que a gente faça uma equalização de fato no Fundeb. E hoje está valendo os fatores anteriores, porque ainda não teve essa discussão no Congresso. A gente precisa fazer e precisa ter como referência toda essa discussão de qualidade na educação que a gente está discutindo aqui. Aí eu trouxe no slide, porque depois fica disponível, a nota técnica da Fineduca, na época, quando estava ainda sendo debatido, dos fatores de ponderação. Então, por exemplo, ali, educação infantil, creche, tempo parcial. O Fundeb anterior era 1,15 em relação aos anos iniciais, que é o parâmetro, né? 1. A gente defende ali, pela nota técnica da Fineduca, que vire 1,2. Quando você vai para o tempo integral, você vê 1,3 no Fundeb atual para 2 na proposta da Fineduca. Então, dobrar, né, esse valor, quase dobrar o valor para a creche em tempo integral, porque necessita de muito mais insumos profissionais, etc. E quando você olha para o projeto de lei, estava propondo 1,5, de 1,3 para 1,5 e 2 na proposta de simulação que está na nota técnica da Fineduca. Esses dados são lá daquela época. Hoje a gente tem tabelas atualizadas, né, que estão para ser publicadas, mas eu já trouxe aí para ter uma ideia de parâmetro. Sobre o SINAEB, né? Então, falamos do CAC, falamos dos fatores de ponderação e agora o SINAEB. De onde surgiu o SINAEB? Porque antes a gente sabe o SAEB, né? De onde surgiu o SINAEB? Houve uma portaria em 2015 que criou o SINAEB, com o intuito de pensarmos numa avaliação da educação que ultrapasse a nota, que é a discussão desde sempre. Eu não vou ficar aqui discutindo isso com vocês, porque vocês já sabem até mais do que eu, que a qualidade da educação vai muito além de nota e todas as distorções que uma avaliação só em larga escala pode trazer, inclusive, para a referência do financiamento da educação. E aí, lá no SINAEB de 2015, a gente pensou em várias dimensões da educação, né? Então, um mecanismo que contribua para a melhoria das políticas educacionais, ampliando o sentido de avaliação, e aí com alguns princípios que eu trouxe aqui. Caráter ético, público, republicano dos processos avaliativos, respeito à identidade, à diversidade dos sistemas e redes de ensino, regularidade da coleta de dados, transparência dos objetivos, promoção do acesso e uso das evidências para gestores, legisladores, órgãos, o setor público, formas de colaboração entre o sistema, articulação com o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior e, claro, a articulação com o próprio custo aluno-qualidade, que é o mecanismo que eu estava falando mais adiante, já que os padrões de qualidade do CAC precisam também ser avaliados para serem melhorados no SINAEB. E aí, a gente traz algumas diretrizes que esse quadro mostra melhor, eu acho que vocês não estão vendo, né? A gente coloca como diretrizes para o SINAEB: universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do aprendizado, e aí se fala não só sobre aprendizagem, mas sobre prática pedagógica, ambiente educativo, formação para o trabalho, para a cidadania. Então, até na dimensão sobre aprendizagem, a gente vai além de simplesmente a nota.
A valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e superação das desigualdades, falando sobre inclusão, equidade, direitos humanos, diversidade, diferença, convênio, contexto socioeconômico, espacial e intersetorialidade. Ou seja, a gente vai olhar para várias dimensões da avaliação e aí sim a gente vai poder trazer um VAR que responda a essas peculiaridades, que não vai simplesmente fazer aquela distorção que o professor Marcelino trouxe, né, do filho pagão, em que você vai dar um pouco mais de dinheiro para aquela escola que não fez muita coisa, mas está num bairro de classe média, e menos dinheiro para uma escola que está fazendo muito, mas está num bairro de periferia e que vai ter um resultado menor por outros indicadores que vão além da escola, porque esses outros indicadores vão estar presentes no SINAEB. Então, esse quadro aqui, ele estava na portaria, foi desenvolvido em parceria com o INEP, na época, com o SEDES, que é uma das principais associações de pesquisa sobre educação, né, ou Educação e Sociedade, e pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e a gente está tentando pautar que isso seja regulamentado. Eu estou acabando, tá, Alessio? E, por fim, eu queria falar sobre o quarto item, que é sobre os repasses dos recursos públicos para a educação privada, que é um vespeiro. Nós tivemos, no final da regulamentação do Fundeb, uma grande surpresa sobre o assunto, né? 15 bilhões de reais do Fundeb recém-aprovado seriam destinados para o setor privado. E aí foi uma luta imensa da sociedade civil, da campanha, onde o esteve presente, para a gente retirar esse repasse de recursos, especialmente para etapas e modalidades que já estão contempladas, universalizadas na escola pública, ou seja, seria um repasse inconstitucional. Mas a gente ainda precisa avançar, porque na legislação de regulamentação do Fundeb, a gente tem uma margem muito grande ainda na educação infantil e na educação especial. E a gente precisa garantir que esse recurso vá para fortalecimento dos municípios, das redes de ensino, e que a gente possa construir nossas vagas em creche, nossas escolas e nossa educação de qualidade, de fato, para a educação infantil pública. E aí a gente tem um debate que está acontecendo no Fórum Nacional de Educação, tem um grupo de trabalho temporário sobre regulação do setor privado, eu faço parte, estou na relatoria, e a gente tem discutido várias propostas de regulação, a CONTE está fazendo parte disso estruturalmente, e a gente está levando a discussão sobre os princípios de Abidjan, que são princípios internacionais que foram aprovados em 2018, que regulamentam a atuação do setor privado na educação. Ele já foi referenciado pela ONU, pelo Conselho de Direitos Humanos, pela Relatoria da ONU, pela Comissão Interamericana, pela Comissão Africana, pela Comissão Europeia, e já está sendo utilizado em vários países como referência. Eu fiz um artigo junto com a ex-relatora da ONU para o Direito à Educação, na revista da FINEDUCA, comparando só o capítulo 5 dos princípios de Abidjan, que é o capítulo que trata de financiamento, com a normativa nacional sobre financiamento para a educação infantil, e o resultado desse artigo mostra que pelo menos 50% do que está nas diretrizes dos princípios de Abidjan não estão na normativa brasileira. E esse é um ponto que a gente peca muito e a gente precisa avançar para que o setor privado também seja responsabilizado em relação a qual é essa qualidade que se oferta, qual é essa matrícula que é ofertada, como se trata essa relação do recurso público com os atores privados, porque isso já faz muito tempo que está na pauta de pesquisa, de política pública, de avaliação da imprensa, e isso não se mexe no Brasil. Isso precisa começar a ser mexido. Por fim, eu queria chamar a atenção que a gente vai ter a Conferência Nacional Extraordinária da Educação, né? Pelo Fórum Nacional de Educação, a gente aprovou o tema, que é esse Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social, Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Vai ter as etapas municipais de 28 a 29 de outubro,
né? Então, está chegando, é extraordinária porque é focada em discutir esse novo plano. Depois, as etapas estaduais e nacionais, os eixos estão aí. E aí, para concluir, eu queria dizer que a gente precisa participar e precisa muito da Undime na discussão no Congresso sobre o custo aluno-qualidade, sobre o SINAEB, sobre os fatores de ponderação, sobre a regulação do setor privado e sobre o novo Plano Nacional de Educação. A gente, como o professor Marcelino disse, a gente está chegando no final de vigência do Plano Nacional de Educação, com quase 90% das metas não vão estar cumpridas, e isso diz respeito a um Plano Nacional de Educação que foi visto como um cardápio em que se podia escolher uma política ou outra para se avançar, em que se podia retroceder, em que se podia não cumprir o plano, e isso precisa ser mudado no novo PNE. A gente está com um PNE que foi isolado de outras políticas sociais, que foi escanteado como espinha dorsal da educação brasileira, que está sob uma política econômica ainda do teto de gastos, que agora está sendo trocada para uma política de não de austeridade, né? Uma política fiscal nova do arcabouço fiscal, em que o Fundeb foi incluído desde o MEC nesse arcabouço fiscal. Foi revertido no Senado, mas a gente ainda tem um trabalho para garantir que a Câmara não volte nesse retrocesso. A gente, pior do que isso, nessa política fiscal, a gente tem o piso da educação e da saúde dentro, achatando o financiamento dos outros programas, que não só do Fundeb, não só do piso. E a gente tem discussões que às vezes a gente ouve ventiladas sobre um Plano Nacional de Educação que era muito ousado. O que tem de ousado universalizar o acesso à educação básica? Não tem, não é ousado. Então, acho que para essa discussão do PNE, a gente precisa, como primeiro passo, não retroceder no PNE que a gente tem hoje. E a gente precisa, sim, ajustar mecanismos, avançar em termos de redução das desigualdades e vincular um financiamento que, de fato, garanta que esse plano seja financiado na sua completude, em todas as suas 20 metas, e especialmente para os municípios. E aí, para concluir, eu acho que a gente tem que avançar, e aí o professor Marcelino falou muito disso, sobre a questão tributária, que é uma discussão que agora a gente vai ter a cúpula dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Vai ser agora em setembro. Vai se fazer um balanço de meio período de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis na ONU, em Nova York. Eu estava agora no Fórum Político de Alto Nível, em julho, e a gente tem globalmente também um desafio grande de financiamento. Mas qual que é o recado que a educação a nível global e outros movimentos estão passando na cúpula dos ODS? Que a gente precisa de um financiamento, uma política econômica, onde, como a Zara colocou no slide anterior, a população caiba no orçamento público. Onde a educação infantil caiba no orçamento público. Que não fique sob políticas de austeridade, sob políticas de dívidas, sobre políticas fiscais regressivas, em que a gente tem uma distribuição muito pequena e muito parca do tributo que é pago todos os dias pela população. Isso está ineditamente conquistado por nós, os movimentos, globalmente, nos termos da cúpula da educação a nível global. Ou seja, o que a gente está falando aqui não é ideologia. O que a gente está falando aqui não é fora da realidade. Isso está sendo compromissado por todos os países a nível internacional na ONU. Então, a gente precisa que isso aconteça o mais rápido possível aqui no Brasil. Então, esse debate vai continuar. Eu quis trazer o que ainda precisa estar adiante para que a gente possa garantir, né, esse financiamento adequado, não só no Fundeb, mas com o Fundeb como centro, né, aí, de toda essa discussão de financiamento, e a gente continua para as próximas etapas juntos nessas lutas por regulamentação e implementação. Obrigada.
gente agradece a Andressa, ela faz uma retrospectiva em relação à questão do CAC, a importância de se regulamentar, traz à tona também a necessidade da discussão do SINAEB, né, com a construção de sistema de avaliação que produz indicadores mais adequados para se poder implementar a política de distribuição de recursos, a exemplo do VAA, reflexão sobre a questão da governança e gestão, como garantir o princípio da gestão democrática, aspectos da regulação da educação no setor privado, né, com os princípios de Abidjan, e ela já anunciou o assunto que será discutido posteriormente, que serão as novas CONAES para o novo Plano Nacional da Educação. Eu tenho a sensação de passar aqui a palavra para a Tereza, que também é do INEP, e vai trazer para a gente algumas atualizações da discussão, o estado da arte dentro do INEP, no que tange as contribuições para definição, né, que vai ser mais ligado ao que vai atualizar o Fundeb 2024, serão as mudanças na tabela dos fatores de ponderação. E a Tereza poderá trazer algumas informações, o que o INEP fez nesse momento, porque o prazo para o Ministério da Educação se pronunciar será até 31 de outubro deste ano, para que esses fatores possam ser aplicados para o ano de 2024. Então, Tereza, fica à vontade para fazer a tua apresentação. Bom, gente, obrigada aí pela oportunidade. Depois de ter ouvido duas falas bastante complexas e com temas bastante desafiadores, eu vou praticamente dar uma continuidade ao que eu já tinha começado a apresentar na outra mesa, a partir da experiência da equipe do INEP nas discussões da Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Pública de Qualidade que aconteceram no primeiro semestre. Depois disso, nós entregamos outras notas técnicas na última segunda-feira, inclusive essa sobre fatores de ponderação, que serão discutidas pela equipe da CIF. Na verdade, a nota técnica ela não tem o papel de apresentar nenhuma proposta fechada. Ela apresenta um estado, uma discussão, mas cabe à CIF definir. Bom, e eu trouxe aqui uma frase que vem da minha última apresentação, né, na mesa anterior, e eu tive que fazer um recorte. Eu não quis me alongar muito nessa segunda mesa, eu sei que todos cansados, mas eu gostei bastante de uma frase que o professor Marcelino falou, eu até anotei no meu caderninho, que tem a ver exatamente com esse slide que estava lá no outro, que eu digo que nós enfrentamos um desafio muito grande de interpretação da reforma constitucional, né, do artigo 158, que versa sobre o financiamento da educação, a inclusão, da preocupação, né, com a redução de desigualdades. E ele falou que a lei ela vai muito além da própria Constituição. E eu acho que grande parte dos nossos desafios em relação ao Fundeb, especialmente ao VAA, que o Alessio até comentou aqui, é que ele coloca um nível de detalhamento das condicionalidades que muitas vezes exige, do ponto de vista do MEC, do INEP, produzir uma interpretação, uma hermenêutica do que está por trás da intencionalidade do legislador, lidando com o limite dos dados, e que vai muito além da própria Constituição, como bem falou o professor Marcelino. Isso aqui eu já tinha falado. E para provocar um pouquinho, eu acho que sim, do ponto de vista da Constituição, a preocupação da redução da desigualdade, né, de uma redistribuição, pensando na nossa desigualdade, faz todo sentido. Eu trouxe 2 mapas aqui do Brasil, que se a gente pensar, eles não foram produzidos no mesmo escopo, no mesmo trabalho do INEP, mas eles são quase um negativo um do outro. Do lado desse mapa, em tons de vermelho e amarelo principalmente, é um mapa de desigualdade, tá? É um mapa que mostra a nossa desigualdade estrutural no país. Quanto mais claro o mapa, menor o nível socioeconômico dos municípios. Quanto mais escuro,
maior o nível socioeconômico. E tem umas áreas muito escuras, onde há uma alta concentração de privilégio, vamos dizer assim, e partes muito claras, onde a gente tem um nível socioeconômico muito baixo. Do outro lado, é um mapa produzido por um estudo que está exatamente na publicação que a Andressa citou aqui, a publicação do CAC, é o artigo de dois pesquisadores do INEP, a Fabiana Alves e o Marcelo Souza, que vão ver o investimento público em educação por município. Nesse mapa já é o contrário, quanto mais escuro, menor, quanto mais claro, maior. Então, o que a gente tem? Uma situação de negativo, onde a gente tem menos, do ponto de vista socioeconômico, é onde tem muito mais investimento, né? Então, a Constituição, a lei do Fundeb, quando ela traz essa questão da desigualdade, de reduzir desigualdade, ela está olhando para isso, para uma desigualdade que é estrutural e que a apresentação do Armando também falou, que mesmo quando o VAT incide para reduzir, ainda há uma desigualdade que permanece e que é muito forte, tá? Esse aqui é também do estudo da Fabiana e do Marcelo, Fabiana Alves, que relaciona o investimento com o IDEB. É um IDEB de 2017. O que a gente vê? A gente vê que, quanto maior o investimento, há uma tendência de ter resultados mais altos. Há uma nuvem de pontos crescentes. Chega num ponto que tem uma certa saturação, por isso que tem essa linha vermelha em curva, mas principalmente no quadrante inferior, a minha esquerda aqui, a gente tem essa tendência. E as cores representam as regiões do Brasil. As cores azul e verde são principalmente as regiões norte e nordeste, e sul, centro-oeste e sudeste estão essas cores cinza, roxo e amarelo. Não quer dizer que essa é uma relação absolutamente linear. A gente tem uns pontinhos azuis e verdes, são principalmente do nordeste, mas quando a gente analisa isso com lupa, nós verificamos que são casos tão atípicos, municípios muito pequenos, situações que não dá para falar, olha, tá vendo, dá para fazer boa educação com pouco dinheiro. Não há. Essas exceções não são exemplos que dá para transferir para outras realidades sem um certo filtro, um certo critério. A mensagem é, de uma forma geral, há uma associação entre investimento e resultado. Bom, falando especificamente do VAR, acho que vocês todos já conhecem as famosas condicionalidades, mas eu quero trazer um pouco aqui do que foi os debates na CIF e que nos faz pensar sobre possibilidades de mudança na lei que não cabe a nós, cabe ao Legislativo e que tem um prazo final até dia 31 de outubro. Em relação à condicionalidade 2, ela ocupou muito tempo da CIF. Atualmente, ela é comprovada se o cargo de gestor escolar no município ele é ocupado por ter algum mérito, né, de curso ou por escolha da comunidade. E isso é comprovado por meio de uma normativa legal. Entretanto, quando a gente olha para o censo escolar, os dados mostram uma realidade muito diferente. Ainda há muitos diretores que são escolhidos por indicação. A gente sabe que muitas vezes os municípios têm dificuldades de colocar essas pessoas em toda a sua rede. Mas é um ponto para ser discutido, porque o censo traz essa informação e o resultado do censo ele é bastante dissonante do resultado por meio da normativa, que praticamente está quase no nível de saturação. Todo mundo atende à condicionalidade. A condicionalidade 2, ela foi suspensa por conta da pandemia, que é o percentual de alunos que fez o SAEB, uma vez que o último SAEB foi em 2021, durante a pandemia, ela não pôde ser aplicada e continua não sendo aplicada. Entretanto,
ela, como diz o professor Marcelino e a Andressa também comentou, né, de uma avaliação que é tão estreita que é o SAEB, sendo que o sistema é muito mais do que isso. Então, dentro do sistema, você tem muitas escolas invisíveis que sequer participam do SAEB. Então, a gente está focando muito na avaliação e deixando de pensar em outras coisas que poderiam ser pensadas em termos de gestão. Bom, a condicionalidade 3, ela também sofreu os impactos da pandemia, que é a redução das desigualdades. Ela foi, os dados de 2021 não foram considerados para aplicação do Fundeb, dessa condicionalidade em 2023, mas para 2024 nós fizemos um exercício no INEP de somar aqueles municípios que cumpriram a condicionalidade, os que eventualmente avançaram também de 19 para 21. E isso trouxe outros municípios e pelo menos mais um ou outro estado que puderam cumprir essa condicionalidade. Ou seja, a gente deu mais chance para os entes federados, entretanto, ainda ela é uma condicionalidade que precisa ser pensada, porque não existem dados para todos os municípios, tem alguns poucos municípios que sequer participam do SAEB. Bom, as condicionalidades 4 e 5, uma é a condicionalidade do ICMS e a outra é da aplicação da base curricular comum. São duas condicionalidades que, muito brevemente, vão deixar de fazer sentido porque elas estão próximas da saturação. Será que vai ter algum avanço no sentido de olhar mais do que simplesmente ter implementado a lei, aprovado a lei, ter aplicado o currículo? É uma questão para se pensar no futuro sobre essas condicionalidades, um possível avanço dela. Por fim, eu quero trazer alguma questão aqui sobre... não, eu vou pular isso aqui, que eu acho que é mais importante, sobre a questão da educação infantil. A lei introduziu a ideia de um indicador de educação infantil. Entretanto, a gente sabe que a educação infantil ela é dividida em duas etapas, que tem um contexto muito diferente. Enquanto a pré-escola, 4 e 5 anos, é uma oferta obrigatória, todas as crianças têm que estar na escola, a creche é uma outra situação. Você tem uma meta do PNE, uma meta nacional, que no nível dos entes, ela pode ser traduzida de forma diferente. Às vezes você pode ter um grande centro urbano atingindo 80% de creche, enquanto em cidades onde tem uma outra realidade, isso pode não acontecer. Quando você exige a criação de um indicador único, desconsiderando essa realidade dessas duas etapas, isso cria uma dificuldade muito grande para a produção desse próprio indicador. Então, eu trouxe aqui um dado do nosso painel de monitoramento do PNE do INEP, que eu convido vocês a visitá-los, que é um painel que traz inúmeras informações para o monitoramento do PNE e sempre que possível chega até o nível dos municípios, né? Então, ele mostra, por exemplo, aqui em relação ao atendimento na pré-escola, a gente chegou a 94% em 2019, depois caiu para 93%, é o impacto da pandemia. Já a creche, ela chegou a 37,3%, é o último dado, ou seja, está bem distante da meta de 50%, mas são faixas de atendimento completamente diferentes para você colocar tudo isso dentro de um mesmo indicador. Então, isso é algo que talvez precise ser pensado no âmbito da legislação. Bom, eu não vou trazer, Alessio, uma resposta para essa questão dos custos médios, do financiamento. A gente entregou a nota técnica, mas assim, a mensagem que a gente passa é o seguinte: o recurso, né, a receita que financia a educação, acho que o Marcelino falou isso com muito mais propriedade que eu, mas a receita é dada. Então, quando você aumenta o fator de um lado, né, você vai afetar a distribuição para todas elas. Então, a etapa, né, de referência é o ensino fundamental, que vale o parcial,
Quando você aumenta, por exemplo, o ensino médio de tempo integral, você tira do município. Quando você aumenta para creche em tempo integral, você vai favorecer aquele município que está oferecendo isso, mas aquele que não oferece vai perder. Então, a mensagem que a gente passa é que as redes mais vulneráveis vão ter mais dificuldade para a oferta de matrículas de maior custo. E que essa mudança nos fatores de ponderação ela tem que ser muito bem analisada pela CIF. A nossa recomendação do INEP é que seja feita de forma mais gradual. Bom, por último, aqui finalizando, a gente teve um GT do Fundeb que foi criado pela Secretaria Executiva esse ano. Ele fez inúmeras reuniões, a princípio visando atualizar o decreto que regulamenta a aplicação da lei do Fundeb, mas ele se ampliou para uma discussão da própria revisão da lei. E, em geral, as sugestões foram dadas no sentido de buscar simplificar a lei para ela se tornar mais próxima da Constituição, fazer alterações graduais nos ponderadores, buscar medidas mais robustas do nível socioeconômico, é uma nota técnica que nós entregamos agora para a CIF, talvez trabalhar com conceitos, em vez de desigualdades por grupos sociais, trabalhar com um conceito mais amplo de vulnerabilidade, em que as múltiplas desigualdades possam ser analisadas em conjunto, e avançar, isso é uma tarefa do INEP, na definição de níveis de aprendizado. Bom, terminei quase em cima, tá bom? Então, agradeço aí a oportunidade. A Tereza foi bem cirúrgica no tempo. Ela também está com o voo dela já quase em cima, então ela vai ter que sair. Você também, Valença? Então, gente, a Tereza traz informações que para a gente são interessantes, né? Essas reflexões, esses achados que o INEP é importante, que ele é um excelente instrumento de levantamento de informações para subsidiar o próprio governo nos diagnósticos e na tomada de decisão quanto à elaboração de políticas públicas, enquanto ela traz para a gente esses mapas que mostram que onde tem menor nível socioeconômico no país, ou seja, nas regiões e municípios mais carentes, mais pobres, é onde se tem menor investimento. Então, isso é muito preocupante e é um sinalizador para o governo federal que precisa ter um olhar assim, né, um olhar mais equitativo para chegar mais fortemente onde quem mais precisa e não chegar igualmente para todos. O mapa ele é bem dividido assim, uma linha horizontal entre norte e nordeste e sul e sudeste, né? Então, são situações bem polarizadas no que tange a questão do financiamento, né? Também é uma informação importante, esse gráfico que ela traz para uma reflexão, que quanto maior o investimento, melhores são os resultados em educação, mas que essa curva ela vai crescendo até um ponto de saturação. O problema, né, Tereza, é que nós não chegamos ainda nem na metade do caminho da curva de saturação, né, de estabilização, onde mais investimentos não necessariamente iria alavancar, porque nós temos essa dívida, como o Marcelino colocou, foi complementado pela Andressa também, na fala dela também, né, no que tange a ter recursos mais adequados para o financiamento da educação. E essa última informação da Tereza, aí aqui eu queria falar assim, como um DIME, para nós é uma questão muito séria, porque um dos pontos de tensão entre as redes estaduais e as redes municipais é justamente essa comissão de financiamento quando vai deliberar sobre essa tabela dos fatores de ponderação. O que a gente assiste é um cabo de guerra, onde as redes estaduais reivindicam mais recursos para o ensino médio e as redes municipais reivindicam mais recursos para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Essa disputa nem sempre tem sido justa, historicamente, e nem tem sido levada em consideração critérios técnicos, como a campanha defende, que somente com a regulamentação de um CAC,
que pudesse sinalizar, de fato, o investimento real que tivesse ser feito em cada uma das etapas, iria minimizar essas tensões. Então, assim, essa nota técnica que o INEP apresenta ao MEC, né, e não tem uma proposição clara e recomenda cautela, porque o lençol é curto, né? Resumindo a palavra da Tereza, o lençol do Fundeb é curto. Se você puxa para um lado, você acaba descobrindo o outro. Essa história, essa metáfora a gente já conhece, né? Então, se você puxa muito recurso para a educação profissional, para a educação em tempo integral, você vai acabar descobrindo creche, você vai acabar descobrindo pré-escola, você vai acabar descobrindo o ensino fundamental e vice-versa, né? Então, assim, pelo que eu estou vendo, eu não sei se haverá tempo hábil do Ministério da Educação tecer algo mais concreto, Andressa, se não se avançou na discussão do CAC, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu estou vendo um cenário que não é um cenário bom, que não é um cenário otimista, que mais uma vez nós vamos sentar numa mesa de negociação com o Ministério da Educação e mais uma vez vai dizer assim, não, nós não temos o CAC, não dá para se avançar. E nós já estamos desde 2016, que esse CAC era para ter sido regulamentado. Aí fica protelando, e aí o que vai acontecer é que nós vamos ter que chancelar mais uma vez, eu já estou fazendo essa leitura dessa reunião em outubro, nós vamos ter que acabar tendo que chancelar mais uma vez essa tabela que está aí, que aí está por falta de um estudo mais profundo, e nós não vamos ter condições de avançar, né? Então, assim, eu espero que o MEC tenha mais celeridade na análise dessa nota técnica que recebeu do INEP, para ver se consegue propor mais algo, pelo menos minimamente, tecnicamente, mais concreto, para que a gente também não fique estagnado. Nós já estamos com 3 anos congelados a tabela dos fatores de ponderação por conta da nova lei do Fundeb, tá bom? Então, assim, eu gostaria, não teve nenhuma inscrição, eu gostaria de agradecer a Tereza, gostaria de agradecer a Andressa pela atenção mais uma vez, né, da campanha, nos atender ao nosso convite. A Finanduca também tem encaminhado para nós hoje a pessoa do professor Marcelino, que é uma referência para nós em termos de discussão da academia sobre financiamento da educação pública do nosso país. E agradecer também a presença aqui da Tereza, que representa o Ministério da Educação, através do INEP, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e a gente passa para a próxima mesa. Obrigado, pessoal.